Você já deve ter ouvido falar sobre o MR8, o Movimento Revolucionário 8 de Outubro. Foi o nome adotado pelo grupo que participou da luta armada contra o regime militar no Brasil. 8 de outubro é uma homenagem ao argentino Che Guevara, líder da Revolução Cubana, assassinado nessa data em 1967 na Bolívia. O grupo ficou conhecido durante a ditadura por uma das mais audaciosas ações de resistência armada, a captura do embaixador norte-americano no Brasil em setembro de 1979. Teve entre seus militantes o capitão Carlos Lamarca e Stuart Edgar Angel Jones, filho de Zuzu Angel, morto pelo regime, os dois mortos pelo regime. A história do movimento é agora registrada no livro O MR8 na Luta Armada, As Armas da Crítica e as Críticas das Armas, escrito por Igor Kodarin e lançado pela Alameda Editorial. E é o Igor Kodarin que recebemos hoje aqui no estúdio para trazer os detalhes dessa história. E a gente está também com o professor de Sociologia da Unicamp, o Marcelo Ridente, que foi orientador do Igor. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Obrigado, Thalita. Muito obrigada pela convite. participação. Vamos começar explicando, então, o que foi esse movimento, como ele surgiu ali naquela época da ditadura, por que ele foi formado, por que essas pessoas que acreditavam na luta armada resolveram se unir então e formar esse grupo. Começa explicando pra gente, Igor. Na verdade, o MR8, antes ele assumiu alguns nomes durante essa trajetória e o primeiro nome deles foi a dissidência estudantil da Guanabara, porque após o golpe de 64, várias dissidências estudantis se formaram no interior do Partido Comunista, que era a principal força hegemônica de esquerda naquele momento. E uma dessas dissidências, que era a dissidência estudantil do então Estado da Guanabara, que hoje é a cidade do Rio de Janeiro, deu origem a esse grupo. Então, de algum modo, eles criticavam o partido, eles meio que responsabilizavam o partido pela conjuntura resultante do golpe. A não resistência do Partido Comunista é o que gera as diversas críticas que eles cultivavam. Sim. E a partir de então, eles vão começar a construir a noção de que a luta armada era o único caminho possível, não só para derrubar a ditadura, mas para, de alguma forma, derrubar o próprio capitalismo brasileiro. Sim. Formado principalmente por estudantes, por gente bastante jovem nesse momento. Exatamente. Por ser uma dissidência estudantil, eles se formaram principalmente com bases na Faculdade de Direito da então Universidade do Brasil, que hoje é a Federal do Rio de Janeiro, e na Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. Sim. O que movia essas pessoas a princípio? Por que elas acreditavam na luta armada nesse momento? Essa é uma pergunta bastante complexa, porque são vários, o Marcelo também está aqui, ele poderia falar bastante disso, são vários fatores que confluíram naquele momento para que a luta armada não fosse só o único caminho possível, sim, mas que fosse o caminho inevitável para construir um novo Brasil e para derrubar a ditadura. Eu acho que um primeiro aspecto que é fundamental, eu acho que é o sucesso de revoluções ao redor do globo. A Revolução Cubana, em 59, que inaugurava um novo modelo revolucionário, especificamente para a América Latina, exerceu muita influência naquele momento. E também a gente tem que falar que a conjuntura repressiva da ditadura, que foi crescendo a partir de 66, 67, aí atinge o ápice em 68, é algo que mostra que o caminho a luta armada não era só um caminho, mas era o único caminho possível para derrubar a ditadura. Sim. Alguns pensavam assim, se vocês ouvirem uma famosa canção do Geraldo Vandré, que muita gente conhece, naquela, para não dizer que não falei das flores, mais conhecida como Caminhando, caminhando e cantando e seguindo a canção. Tem um pedacinho que ele vai dizer que acreditam nas flores vencendo o canhão. Então era um pouco isso. Os canhões tinham derrubado o presidente João Goulart, que era o presidente institucional, e alguns diziam, bom, para lutar agora contra os canhões da ditadura, só os canhões do nosso lado, do lado da esquerda. Sim. Era polêmica, havia alguns que concordavam com isso, outros que não, mas naquele contexto fazia muito sentido, especialmente porque esse sequestro e esse movimento se deu em grande parte depois do ato institucional número 5, em Sim. dezembro de 68, que tornou a ditadura ainda mais severa, ainda mais draconiana, censura fortíssima. Preciso lembrar que havia só 2 partidos legais, a Arena e o MDB. E a Arena era o partido totalmente subserviente ao governo e o MDB
um pouco crítico, mas também adequado, era a oposição consentida. Sim. Então havia muito pouco espaço para uma posição, por exemplo, que defendesse greves que eram proibidas, que defendesse um movimento popular organizado, e alguns entenderam que, naquele contexto, a maneira de conseguir isso contra os canhões da ditadura seria só contra os canhões, organizando os canhões do outro lado. Claro. Né? E o MR8 não era o único grupo armado nessa época, eram vários os grupos armados. Inclusive, no sequestro do embaixador norte-americano, eles se juntaram junto com a ALN, com a Aliança Nacional Libertadora, a ANL, né? A ALN, isso. A ALN, com o grupo que era do Marighella. Sim. Mas, de alguma forma, o Marighella, como a ALN tinha uma postura um pouco diferente de autonomia dos grupos armados, o Marighella não ficou sabendo da ação. Quem foi o responsável pela ALN foi o número 2 da ALN, que é o Joaquim Câmara Ferreira, o codinome era Toledo, que acabou sendo assassinado também pela ditadura. Mas, de alguma forma, a tentativa de fazer uma ação em aliança também tinha a perspectiva de mostrar a força das organizações naquele momento, porque apesar de serem diversas organizações e ter sido muito difícil ter acontecido qualquer tipo de aliança naquele momento, porque as organizações tinham cada uma visão política específica, apesar das semelhanças, naquele momento as diferenças pareciam que eram irresolvíveis, então não havia uma tentativa de união, mas naquele momento, na ação da captura do embaixador, houve essa tentativa de demonstrar força e a união das esquerdas que eram chamadas de revolucionárias naquele momento. Sim. Esses movimentos conversavam entre si ou realmente as diferenças eram tantas que não havia esse diálogo? Havia relativamente pouca, algum diálogo, houve até frentes, ações, como nesse caso, entre os grupos, mas nós estávamos numa situação de ditadura. Então, o próprio Marighella, da mesma organização, não ficou sabendo antes de que ela acontecia, porque os encontros se davam de maneira clandestina. Eles marcavam os chamados pontos, as pessoas se encontravam numa praça e aí conversavam. Então, o diálogo ia por esse caminho. Sim. Mas era muito difícil. Inclusive, quando as pessoas eram presas, eram torturadas para revelar os pontos de encontro, para justamente a polícia pegar as pessoas que tentavam fazer essa ligação. Então, fazer política nesse tempo era muito difícil, muito arriscado, com censura, com repressão brutal. Tanto que o sequestro que nós estamos agora com a efeméride dos 50 anos, e o Igor escreveu um lindo livro sobre esse grupo, o sequestro, mas o auge desse movimento foi justamente nesse setembro de 69, com esse evento que chamou a atenção do mundo todo. Foi o primeiro sequestro, o que alguns chamam de o Igor prefere falar em rapto, mas enfim, a palavra que ficou mais conhecida foi sequestro. Sim, sim. E foi um feito, eles conseguiram liberar 15 presos políticos que estavam sendo torturados e com a censura eles fizeram na televisão um chamado esclarecendo o povo sobre o que estava acontecendo, e o que acontece ali? Eles tinham dificuldade de fazer. Então, o momento, digamos, mais brilhante foi esse, mas 2 meses depois, nós estamos completando agora também, em novembro, 50 anos da morte do Marighella, que era o principal líder desse grupo chamado ALN e também mais destacado na guerrilha, era o chamado inimigo número 1 da ditadura, que foi morto depois dessa ação, porque aumentou muito a repressão. O Igor talvez possa falar um pouquinho mais disso. É porque foi nesse momento que a MR8 ganha maior projeção e daí, portanto, a perseguição acaba sendo maior também? Exatamente. A organização, até então dissidência comunista da Guanabara, ela era praticamente desconhecida dos órgãos de repressão. Até então ela era uma organização que vivia em uma semi-clandestinidade, mas sim, a partir da captura do embaixador, a partir do momento que eles se assumem publicamente como movimento revolucionário 8 de outubro, passa a haver uma caçada à organização. No período posterior à ação, a organização consegue sobreviver sem muitas prisões, com exceção de um dirigente, que é o Cláudio Torres, mas logo no início do ano de 70, a organização vai sofrer diversas, como eles chamavam, diversas quedas, que eram as prisões. E aí, no meio de 70, a organização já está praticamente com pouquíssimos quadros. Então, aí, a partir dali, começa, e o Marcelo, no livro dele, O Fantasma da Revolução Brasileira, ele descreve bastante isso, começa um movimento de tentar repor os quadros, mas não era possível repor os quadros na medida que perdiam-se os quadros. Então, as organizações vão minguando,
umas vão acabando, os quadros remanescentes vão se integrando nas outras organizações, e aí 71 e 72 é a aniquilação praticamente completa delas. Assim. Porque até 64 nós tínhamos na esquerda brasileira um partido comunista que era proibido, mas era relativamente tolerado na sua ação. Havia uma esquerda cristã, que era a Ação Popular, havia um outro pequeno grupo que era a Política Operária, e havia uma esquerda trabalhista em torno do Leonel Brizola, que eram relativamente significativos. Esses grupos mais significativos, uma pequena organização trotskista também, e depois do golpe de 64 começam a aparecer várias dissidências nessas organizações. Fica uma verdadeira sopa de letrinhas, quem não é especialista fica confuso. Então aparece ALN, VPR, MR8, VAR Palmares, e assim por diante. O outro era MRT, o ala vermelha do PCdoB, porque havia o pessoal do Partido Comunista do Brasil que era maoísta na época. Sim. Então era uma coisa intrincada que é difícil nós explicarmos aqui. Eles tentavam conversar, eles tinham divergências entre eles sobre o caráter da Revolução Brasileira, sobre as formas de luta, sobre o tipo de organização necessária para combater a ditadura, para criar uma nova sociedade. Enfim, era um cenário relativamente complexo e dividido naquele contexto que era, no plano internacional, o da Guerra Fria, e é preciso pensar que na América Latina tinha havido em 59 a Revolução Cubana. A Revolução Cubana que tinha sido feita uma revolução nacional democrática, só no processo que ela se auto-intitula uma revolução socialista, que estava muito crítica do chamado imperialismo americano. E Sim. Isso gerou um impacto muito grande nos outros países da América Latina, que tentaram tomar o exemplo de Cuba, particularmente no Brasil, que nós tínhamos uma ditadura e era preciso enfrentar essa ditadura. E todo o debate da melhor maneira de enfrentar essa ditadura. Você falou sobre essas siglas, a gente pode não conhecer a história das siglas, mas a gente conhece elas porque grandes personalidades políticas passaram por essas siglas, né? E a gente vai botar agora mais uma pessoa nessa conversa, que é o professor adjunto de Relações Internacionais da Universidade Federal do Grande ABC, do ABC, na verdade, o FABC, Gilberto Maringoni, que tem bastante a acrescentar a essa história. Oi, Gilberto, seja muito bem-vindo. Tudo bem, Thalita? Boa tarde, Marcelo, boa tarde, Igor. Satisfação estar aqui com vocês, debatendo esse tema, esse livro, pelo qual eu cumprimento efusivamente o Igor por ter produzido, por ter se debruçado sobre esse tema, especificamente do MR8. Que bom, a gente agradece muito a participação. Porque, inclusive, o MR8 depois acabou tomando esse caminho político, de caminhar de formas políticas, né? E você, inclusive, participou do MR8 no MDB de 78 a 84, foi isso? Eu fui militante do MR8 numa fase bem posterior, 10 anos depois do final, 10 anos depois de 68, eu fui de 78 a 84, que é o período da redemocratização. Vários dos dirigentes que o Igor coloca no livro, eu conheci pessoalmente. E tem uma característica básica no 8, que o livro do Igor ressalta muito bem. Era uma organização muito pequena, muito localizada, ela era basicamente uma organização no estado da Guanabara, você tinha alguns militantes em outros estados, mas ela era muito regional, como as outras organizações. Acho que o único partido, a única organização que tinha uma distribuição nacional de seus militantes, acho que era o PCB mesmo. Mas o MR8 era uma organização, além disso, muito jovem, seus quadros tinham, na época do sequestro do embaixador, o Franklin Martins e o Cid Benjamin tinham 21 anos, acho que o Daniel Arão Reis devia ter 22. Você tinha, enfim, não eram quadros experientes como de outros partidos, organizações. O Joaquim Câmara Ferreira, por exemplo, já tinha acho que 55 anos, o Marighella tinha 55 também na LN. Então, era uma organização jovem, formada por quadros do movimento estudantil, e eu acho que isso deu uma marca que o Igor ressalta aqui, essa questão do debate interno. Apesar dela ser uma organização voltada para a ação imediata, para a ação militar, ela tinha essa questão do debate interno, de tentar encontrar caminhos e tal. Foi um período muito curto essa vida do 8, que foi de 68, 69 até 72, quando tem o pleno no Chile com autocrítica, essa primeira fase.
Mas é a fase do sequestro, né? É a fase dessa ação espetacular, que os próprios autores do sequestro veem hoje com muito distanciamento, mas foi um ato desesperado e heróico, mas irrepetível. E a luta armada, eu acho que o Jacob Borender, no Combate nas Sombras, posso confundir com o Combate nas Trevas, ele chama de protesto armado, muito mais do que luta armada, porque luta pressupõe uma certa simetria de efetivos, de armamento, de equipamento, e ali não, era uma luta destinada à derrota. Então ela é um protesto armado. Quando eu digo que o Igor se volta ao MR8, eu acho interessante, é porque, tirante algumas obras que têm o MR8 como parte delas, mas o Marighella tem um grande livro sobre ele, tem o livro do Mário Magalhães. Do Mário Magalhães, que é um levantamento exaustivo, Luiz Mir tem livros, o próprio Marcelo tem um levantamento muito importante sobre isso, mas focar nas organizações, nas pessoas reais de carne e osso é muito interessante. Interessante porque elas estão, os que sobreviveram, claro, estão vivas aí para dar depoimento e para olhar para esse passado criticamente. Eu acho que a gente deve olhar com admiração MR8, mas não achando que essa ação foi uma ação correta e exemplar. Inclusive o Igor traz isso no livro, de que o MR8 fez essa autocrítica em relação ao que foi a luta armada e a essa defesa naquele momento, né? Sem dúvida. E o Marengoni disse uma coisa que eu acho interessante, que eu acho que se o livro traz uma contribuição que eu acho muito válida, é porque como ficou de alguma forma romantizada essa experiência, o senso comum criou uma visão de que essas pessoas eram jovens românticos, um heroísmo assim juvenil, meio inconsequente, e o livro ele tem essa característica de tentar mostrar que havia um terreno social que possibilitou a ação desses jovens de 20 a 25 anos. O César Benjamin, por exemplo, que é irmão do Cid, ele começou a militar na organização com 14 anos, foi preso aos 17. Então, você olhar do presente e tentar entender a ação dessas pessoas de lutar na clandestinidade parece impensável, mas eu acho que o livro tenta traçar bem como naquele momento havia um terreno social que possibilitava aquela opção, e aquela opção se mostrava como a única opção para esses jovens. Foi um momento que confluíram não só a revolução social, mas algumas revoluções existenciais, revoluções a nível cultural. Então, foi um período em que confluíram diversos aspectos que levaram esses jovens a tomar essas atitudes. Se você olha a produção cultural dessa época, por exemplo, as canções dos festivais, eu citei aqui o Geraldo Vandré, mas você pode tomar os filmes do Glauber Rocha, por exemplo, o Cinema Novo, o Teatro de Arena, o Teatro Oficina, um romance que eu sempre digo para os meus alunos, para entender essa época, tem que ler o romance do Antônio Calado chamado Quarupi, que conta a história dos anos 50 e começo dos 60 no Brasil, um padre que se politiza e que acaba largando a batina e vai fazer a revolução. Então, para entender, a gente tem sempre que evitar um anacronismo. A tendência das pessoas em geral é olhar o passado como se ele estivesse no presente. Nós temos que tentar incorporar e viver como as pessoas estavam naquele tempo. Por isso eu digo sempre, ouçam um pouquinho as canções dos discos dos Tropicalistas em 67, 68, as canções do Vandré, do outro lado, vejam os filmes do Cinema Novo, a trilogia do Cinema Novo, né? Deus, o Diabo na Terra do Sol, do Glauber, depois Terra em Transe, o filme Os Fuzis, do Rui Guerra, outro filme importante na época, Vidas Secas, do Nelson Pereira dos Santos, baseado no livro do Graciliano Ramos. Então tem toda uma agitação cultural da época que está muito ligada com essa posição radical de enfrentar qualquer tipo de autoritarismo. Sim. Fazendo uma conexão, o próprio 68 na França, esse tempo é muito fascinante. E o MR8, esses jovens que eram, em geral, estudantes desse grupo, e outros que eram trabalhadores ou eram, em geral, jovens também, de grupos como
a LN, liderada pelo Marighella, sim, havia um clima da época que a gente tem que entrar nele para conseguir entender o que aconteceu. Sim. Maringoni, quantos anos você tinha quando você entrou no MR8? Eu tinha 18 para 19, mas como eu disse, era outra época, sim, era uma tendência ao trabalho de massa, ao trabalho no movimento estudantil, uma tentativa de ter trabalhos em associações de moradores na periferia, em sindicatos e tal. Eu quero só me reportar a algo que o Igor falou, que a luta armada sobrou como alternativa para esses jovens. É real isso, mas eu acho muito mais que eles foram empurrados para a luta armada, porque tudo foi bloqueado. Depois do AI-5, a repressão, e depois da passeata dos 100 mil, em junho de 68, no Rio de Janeiro, que é o clássico, né, a grande manifestação popular de protesto à ditadura, a repressão foi muito pesada, se trancaram todas as saídas para a participação política. O MDB era um partido quase que simbólico naquela época. Então, foram empurrados da luta armada e mesmo assim a gente tem que olhar com olhos críticos, porque eu admiro tremendamente os que participaram, mas eu não acho que hoje, como o Marcelo fala, é repetível essa situação. A luta armada foi, naquelas condições, uma maneira de você protestar. Eu acho que o sequestro do embaixador americano, do alemão e do suíço foram maneiras de você se solidarizar na prática com quem estava na cadeia sendo torturado, sendo massacrado. E foi uma ação espetacular, porque a do embaixador americano era vincular o país hegemônico, né, o império, à ditadura brasileira. E a ditadura ficou com todo o seu poderio, com poderio militar, com o consenso da mídia e tal, a ditadura ficou de mãos atadas e teve que ceder. Alguns setores, inclusive, da linha mais dura do regime, queriam pegar os presos, quando estivessem indo lá eu acho que foi para o Galeão que eles decolaram, que o Hércules 56 decola para o exílio, eles queriam fuzilar todo mundo. Mas isso não aconteceu, porque isso mostra como se atingiu um ponto nevrálgico da ditadura, que é a dominação externa, ou seja, a hegemonia que o governo americano tinha sobre o governo brasileiro. Isso é muito importante de ser verificado. Agora, o que mata, o que acaba com a luta armada, com a guerrilha, é o seu distanciamento das camadas populares. A partir de um determinado momento, a partir do meio de 70, eu acho, e vocês dois me corrijam se eu estiver errado, a ação das organizações armadas foi tentar manter a sua própria sobrevivência. Ela já não tinha como intenção, por fazer ações exemplares, provocar uma reação popular ou algo do tipo. Não, ela manter seus quadros políticos, tirar a gente do país e ter algum dinheiro para viabilizar o dia a dia da vida de cada um. Isso foi sufocando as organizações e as infiltrações. Aí o Igor pega um pouco isso, mas o livro A Casa da Vovó, do Marcelo Aguiar, não é isso? Pega muito esse negócio, como é que as organizações foram infiltradas por setores da inteligência, do exército, da marinha e da aeronáutica, e isso acabou por destroçá-las, até que em 71, 72 já não tinha quase mais nada, à exceção da tentativa do PCdoB de estabelecer um campo de treinamento no Araguaia. Igor, como se dá esse caminho para a política, de fato, do MR8? Você fala a cisão a partir de 72? A partir realmente do desmantelamento da luta armada, enfim, e a procura de outras propostas. O Maringoni falou uma coisa que é muito, a partir de meados de 70, e eu acho que eu tento traçar isso no livro, a perspectiva política, a perspectiva de que a revolução poderia acontecer já vai se distanciando cada vez mais. E a gente fez, inclusive, um lançamento no Rio de Janeiro e o Franklin Martins falou um pouco sobre isso, sobre como o peso dos mortos pesava nas costas. Sim. Pelo fato de que, a partir daquele momento, não era mais o projeto revolucionário em si, mas era um compromisso com os companheiros que já estavam presos, alguns que estavam sendo torturados, outros que já haviam sido assassinados. Então, esse compromisso faz o MR8, por exemplo, manter até o limite da sobrevivência física dos últimos quadros até todos irem para o Chile. Porque em 72... sobram 6 quadros ainda no Brasil e em julho de 72, 2 desses quadros, que são Paulo Ribeiro da Costa Bastos e o Sérgio Landulfo Furtado, eles são pegos no ônibus na Urca,
dia 14 de julho, se não me engano, e aí os dois são assassinados, e os últimos 4 quadros conseguem sair para o exílio no Chile, e aí se encontram com os outros que todos estavam tentando vislumbrar a experiência do Chile, do Salvador Allende. Eles se encontram no Chile, então, em Santiago, e lá acontece o pleno de discutir para onde a organização vai. E esse pessoal que vem do Brasil já está completamente descrente da luta armada como uma possibilidade, e o pessoal que está no exílio ainda acredita na possibilidade da luta armada, até porque eles estão pouco informados da realidade do Brasil. Então lá ocorre um conflito muito grande entre esses quadros que vêm do Brasil e os quadros que já estão no exílio, e lá o MR8 racha em 2. O MR8 que vai seguir depois, que é esse que o Maringoni vai fazer parte, é o MR8 que vai se distanciar da luta armada, e esse que propõe a manutenção da luta armada vai acabar logo depois. Sim. Então, a partir daí, e a resolução desse pleno em 72 é muito evidente disso, que eles falam, olha, os trabalhadores não estão conscientes das condições ainda, a gente não tem força para manter um embate de frente com a ditadura, então a disposição agora é um trabalho paulatino de massas, é um trabalho a longo prazo, não se vê mais a possibilidade da revolução ao alcance da mão como se via antes. Então, a partir dali é um trabalho que iria passar a ser mais político do que armado. Sim. O marco decisivo para essa virada, eu creio que foi a morte do Lamarca. Lamarca que é figura importante, a gente não falou muito sobre, mas uma figura muito importante para o MR8. Porque ele era da VPR e ele começa, de alguma forma, ele discorda da VPR e ele passa para o MR8, se não me engano, março ou maio de 71. E o MR8 já tinha um trabalho no campo, que era um trabalho no oeste da Bahia, que foi aberto, inclusive, pelo Zequinha, que foi companheiro do Lamarca na VPR. E aí o Lamarca é deslocado para lá, para desenvolver esse trabalho, em Brotas de Macaúbas. Só que, de alguma forma, a organização já não tinha uma estrutura suficiente para manter um trabalho, e com a prisão de um militante acaba se descobrindo a área. E aí, em setembro de 71, depois de uma caçada por volta de 15 dias, o Lamarca e o Zequinha vão acabar sendo assassinados completamente isolados. E tem uma historiadora, Denise Hollenberg, ela faz uma analogia muito interessante, que a morte do Lamarca isolado no sertão baiano é simbólica da morte também da luta armada e completamente isolado das camadas populares. Então o Lamarca é realmente esse ponto central no momento que as organizações já percebem que não era mais possível. Sim. E é importante o que o Igor e o Maringoni disseram agora, quer dizer, que é a percepção de que era preciso recuperar uma certa base social para o movimento de esquerda. E o próprio Lamarca, quando vai para a Bahia, foi justamente porque ele estava decepcionado com o isolamento das ações armadas nas cidades. Então ele estava tentando entrar num trabalho de base no campo, sim, junto ao que o pessoal tinha uma certa representação imaginária do autêntico homem do povo brasileiro, que seria o sujeito da revolução, os camponeses, mas eles acabaram sendo destruídos ali. E é importante ver isso, e aí com essa derrota começa a ser haver uma valorização institucional, inclusive da democracia no sentido amplo, político e também social, econômico, e nós não temos que sempre ver o momento. Então, foi citado aqui o Marighella, por exemplo. Todo mundo ficou com a imagem do Marighella guerrilheiro morto em 69. Mas se nós olharmos a biografia do Marighella, teve vários momentos, inclusive que ele tinha uma atuação muito moderada politicamente. Sim. É preciso entender a política do país, o cenário internacional, para entender as opções que as pessoas vão fazendo ao longo do tempo. Eu diria que depois da derrota desse movimento, começa uma alternativa que vai gerar as comunidades eclesiais de base, por exemplo, o chamado novo sindicalismo, as pessoas que vinham desses grupos de esquerda que queriam retomar a luta de uma outra maneira, que é um momento de reconstrução democrática, de conquista de direitos. Mas daí se aproximando sim as bases, né? E aproximando-se das bases, exatamente. Gilberto, quer concluir aqui a sua participação? Quero sim. É real isso. Eu acho que o assassinato do Lamarca marca o fim dessa fase de luta armada, mas a virada acontece no pleno de 72, ou seja, na autocrítica que é feita no Chile, mas uma fase nova se inaugura a partir das eleições de 74. As eleições de 74 foram aquelas que definiram uma derrota
muito grande do partido oficial, do partido da ditadura, que era a Arena, é a eleição do MDB de senadores, era uma eleição parlamentar, eleição de senadores, deputados em 22 estados. E os grupos vinculados à luta armada, especialmente o MR8, o PCB, eu sei que fez isso, o PCdoB, eu não me lembro bem, mas se concentraram em algumas candidaturas de quadros da esquerda do MDB, alguns militantes comunistas e tal. Então, aqui em São Paulo, me lembra o ex-deputado que faleceu recentemente, o Alberto Goldman, o Resch, que concentraram os votos da esquerda. No Rio de Janeiro foi se não me engano, o Marcelo Cerqueira, o Raimundo de Oliveira. Em 76, o MR8, já tentando se recompor com os que conseguiam voltar na clandestinidade, elegeram um vereador que era o Antônio Carlos de Carvalho, no Rio de Janeiro, que foi já falecido. Mas ele foi vereador por 2 ou 3 mandatos, e aí começa uma atuação dentro do MDB, tanto do PCB, o PCdoB, o MR8, também outras organizações, elegendo parlamentares, e aí desenvolvendo lutas nas favelas, a fundação da FAFERJ, Federação das Associações de Favelas do Rio de Janeiro, lutas pela água, lutas nos bairros, pela escola, e culmina em 79 com a luta da Marcha da Panela Vazia, a luta contra a carestia e tal. Então a esquerda tem um reencontro com o movimento popular. E é isso que possibilita esse quadro que o Marcelo fala aí muito bem, de você se reconectar e se colar essas lutas reais do dia a dia das pessoas, e não mais tão distanciadas como da luta armada, que eu repito, embora heróica, foi um grande erro histórico, por mais que a gente exalte o desprendimento, o heroísmo mesmo, desses militantes que deram a vida ou se sacrificaram tremendamente por uma causa de um Brasil melhor. Sim. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube/Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça a sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.